Romênia abriga terras férteis, paisagens naturais, montanhas acidentadas e castelos. É nesse país que está localizado um dos lugares mais conhecidos no mundo, o Castelo de Bran, popularizado pela lenda do Conde Drácula. A região da Transilvânia faz parte dessa lenda. A região tem uma das histórias mais ricas da Romênia e é composta por um grande número de fortalezas, incluindo algumas construídas ao redor de igrejas de diferentes crenças. O povo romeno é cativante, simpático e mora num país que vale a pena visitar. Nenhum turista pode deixar de conhecer os castelos deste itinerário, começando por aqui, pela região de Brașov. Castelos vistos de cima. Romênia. Nessa viagem pelas fortalezas e pelos castelos históricos da Romênia, esta primeira parada é obrigatória. É o castelo mais famoso da Romênia, o Castelo de Bran. Mais conhecido como a residência do Conde Drácula. No fim de um caminho sinuoso na base da Cordilheira dos Cárpatos, esta grande estrutura de pedra se ergue de forma ameaçadora, num promontório rochoso perto da passagem de Bran, que liga as regiões da Transilvânia e da Valáquia. Com 100 metros de granito na base e mais 100 de construção acima, a estrutura do castelo se adapta perfeitamente ao formato do rochedo. Apesar da crença popular de que o Castelo de Bran era um lugar sinistro onde um vampiro chamado Drácula aparecia à noite para sugar o sangue de inocentes, a realidade é bem diferente. Tudo isso foi imaginação de um escritor irlandês, Bram Stoker, autor do livro Drácula. Stoker parece ter se inspirado em histórias que leu sobre o príncipe Vlad Dracul, um governador da região da Valáquia. Vlad tinha o apelido de Empalador por causa do costume sangrento de executar os inimigos, cravando neles uma estaca enorme e afiada. Stoker criou o personagem Drácula em 1897 e o descreveu como o conde que morava neste castelo. O resto ficou por conta da lenda e da aparência inquietante da fortaleza. Numa das fachadas do Castelo de Bran, é possível ver um brasão de armas com 2 cabeças de dragão. O termo Dracul significa dragão em romeno antigo. A relação entre o personagem e o castelo parece ter surgido pelo fato de Vlad ter ficado preso aqui por alguns dias, quando foi capturado pelos adversários, antes de ser enviado para outra fortaleza na Transilvânia. O Castelo de Bran foi construído sobre as ruínas de uma fortaleza da época dos Cavaleiros Teutônicos, em 1212, e foi registrado pela primeira vez numa escritura assinada por Luís I da Hungria em 1377. O castelo tem cerca de 60 quartos, todos acessíveis por escadas estreitas e sinuosas.
Muitos desses quartos são conectados por passagens subterrâneas, onde existem coleções de móveis, armas e armaduras. Uma das passagens leva à torre do castelo, onde ficava um guarda para avisar ao vilarejo sobre invasões. Mas o castelo de Bran nunca ficou sitiado por muito tempo. Olhando as sacadas internas do castelo, é possível ver o pátio onde uma grande balança era usada para pesar pessoas acusadas de heresia. Assim, mediam se o diabo estava dentro delas. Em 1920, o castelo também foi lar da rainha Maria da Romênia, que fez grandes restaurações e mudou a decoração. Dizem que quando ela morreu, o coração dela foi colocado num sarcófago e mantido em segurança dentro do castelo. Atualmente, as autoridades locais evitam fazer qualquer referência a vampiros ou ao Drácula nas propagandas do castelo. Mas é inevitável que essa lenda esteja presente na mente de quem visita a Romênia, principalmente a Transilvânia e a região de Brasov, onde fica este castelo fantástico em todos os sentidos. Existem histórias de Vlad, o Empalador, e do Conde Drácula, ligadas a outro castelo situado a pouco mais de 200 quilômetros a oeste do castelo de Bran, em Hunedoara, o castelo de Corvin. Vlad, o Empalador, ficou vários anos preso aqui, depois de ser deposto em 1462. Pouco tempo antes, a construção da estrutura inicial do castelo tinha sido concluída. Seria um palácio familiar altamente fortificado. Depois de diversas ampliações nos séculos 17 e 19, hoje ele tem um dos exteriores mais impactantes de qualquer atração do tipo no leste europeu. Como em toda a Transilvânia, os castelos eram construídos para a defesa. Mas Hunedoara era uma cidade distante da região onde ocorria a maior parte das lutas. Então, o castelo serviu de palácio para uma família real húngara, já que todo o território pertencia ao Império Húngaro. Foi o rei da Hungria e da Croácia, Matias Corvino, quem trouxe o maior esplendor para o castelo e deu o nome pelo qual ele é mais conhecido: Corvin. A fortaleza tem uma mistura fascinante de estilos arquitetônicos com elementos góticos, renascentistas e barrocos. A fachada ocidental é a mais espetacular por causa da antiga ponte levadiça, onde agora é a entrada do castelo. Antes, o castelo só era acessível atravessando um fosso que tinha de 6 a 9 metros de profundidade. Passando pelo portão, que é ofuscado por uma enorme torre, a Torre das Damas, os visitantes chegam a um pátio central onde tinha feiras e aconteciam justas e cerimônias.
Inicialmente, a entrada do castelo era pelos fundos, sobre outra ponte de madeira. O castelo de Corvin tem 8 torres, mas 3 delas se destacam. A Torre Buzdugan, o Salão dos Cavaleiros e a torre singular conhecida como Turnul Nebuissa, que em romeno significa não tenha medo. Esta torre, que é acessada por uma passagem de 30 metros no lado sul do castelo, foi considerado o local mais seguro para refúgio caso os otomanos invadissem. Por ser afastada do centro do castelo, ter paredes de 2,5 metros de espessura e seteiras, era uma sólida fortaleza de defesa. A Torre Buzdugan era considerada a mais impressionante do castelo e tinha um papel essencial no sistema defensivo do local. A localização da torre servia de mirante para detectar possíveis ameaças e invasões. Por ser muito alta e robusta, ela era o ponto de observação ideal. Na era medieval, os camponeses da cidade eram convocados lá do alto do castelo ao som incessante do rufar de tambores para irem pagar as dívidas. Hoje, as pessoas não são mais convocadas para o castelo de Corvin. Em vez disso, centenas de milhares de turistas atravessam essa ponte durante o ano todo para ver esse castelo fascinante. Seguindo para o noroeste pela Transilvânia, chega-se à cidade de Alba Iulia, onde tem uma ampla cidadela com uma vista aérea impressionante. Ela se chama Alba Carolina. É a maior cidadela medieval do país e tem 3 círculos de defesa principais. Um terceiro círculo foi concluído no século XVIII, em 1738. A área dele é de 70 hectares, mas já chegou a ter 110. É uma tremenda obra de engenharia que foi influenciada pelo trabalho do engenheiro militar francês e marechal da França, o Marquês de Vauban. Foi construído para impedir invasões vindas do oeste. Apesar de 8.000 soldados húngaros terem cercado o local durante uma batalha, nunca foi conquistado. Alba Carolina era uma cidade poderosa para a época. Construções como as 2 grandes catedrais são prova disso. Uma delas é a Catedral Católica de São Miguel, a Torre do Relógio. É a igreja românica mais antiga da Romênia e de estrutura mais longa, com 93 metros de comprimento. Construída em 1922, esta catedral ortodoxa tem uma enorme torre que vigia a entrada.
A Fortaleza de Alba Carolina é uma grande atração turística. A entrada mais conhecida e mais visitada é o portão número 3, que fica de frente para um enorme obelisco de 20 metros de altura, construído em homenagem aos líderes da revolta popular dos camponeses da Transilvânia contra o poder feudal no final do século XVIII. Todos os dias, ao meio-dia, acontece uma troca de guarda extravagante, com uma salva de tiros nos fins de semana. Os romenos também reverenciam Alba Carolina porque o tratado que unificou a Romênia foi assinado aqui, em 1859. Esta praça é um símbolo disso, e tem uma estátua de Miguel o Valente, o primeiro líder dos 3 estados independentes da Valáquia, Transilvânia e Moldávia, em 1600. A praça agora é uma grande atração turística que tem barracas de comida, restaurantes, lojas e muitas estátuas de bronze para lembrar como era a vida medieval na cidadela. Alba Carolina é delimitada por uma muralha de 12 quilômetros, conhecida como o Caminho dos Fossos, onde é possível caminhar ou pedalar. Além disso, é bom dar uma volta pela cidade onde fica o forte, Alba Iulia, que tem 60 mil habitantes e é conhecida pela atmosfera calorosa e acolhedora. Esta jornada continua em direção ao nordeste do país. E apesar de parecer uma região de vinhedos na Borgonha, ainda é a Transilvânia. À distância, no vilarejo de Cetata de Balta, fica o castelo de Bethlen Haller, que também é chamado de Castelo de Gidvei, perto da cidade de Gidvei, que tem uma renomada produção de vinho. O castelo de Bethlen Haller é de arquitetura renascentista e tem 4 torres. Ele foi construído em 1624 por Miklos Bethlen, um ex-chanceler da Transilvânia. Cento e 150 anos depois, uma reforma acrescentou importantes elementos barrocos ao castelo. Ao longo de várias décadas, ele foi comprado, vendido e até perdido num jogo de cartas, quando passou para as mãos da família Haller, que adicionou o sobrenome ao nome do castelo. Em 1948, o governo expropriou o imóvel e o utilizou para a fabricação de champanhe. Atualmente, o castelo de Bethlen Haller pertence a uma família de especialistas em vinicultura. A produção de vinho na Transilvânia foi registrada desde a época do Império Romano. Heródoto menciona em escritos grandes áreas de vinhedos. Atualmente, mais de 2.500 hectares de vinhedos cercam a região, onde é produzida uma ampla variedade de vinhos e espumantes. Os vinhos vintage envelhecem tranquilamente na adega do castelo. Reza a lenda que a adega dividia uma passagem que ligava este prédio a outro castelo que pertencia à família Bethlen. Mas essa passagem nunca foi encontrada. A família dona destas terras restaurou totalmente o castelo
e o abriu ao público como um hotel em 2020. É possível dormir em uma das 4 opções de quartos circulares nas torres ou em um prédio adjacente. Também é possível realizar uma cerimônia religiosa na Capela Católica Romana, que é de 1769. A região é um oásis na história das fortalezas e construções defensivas da Romênia. O Castelo de Bethlenhaller é uma homenagem aos habitantes locais que, com trabalho e experiência, tornaram famosos os vinhos do país. O relevo montanhoso da Transilvânia, aliado às extensas planícies, ajuda a entender boa parte das fortificações da Romênia. A cidade de Biertan, mencionada pela primeira vez num documento de 1283, está situada na confluência de 2 vales por onde passava um rio. Isso levou à formação de um promontório considerável, onde foi construída uma das maiores e mais impressionantes fortalezas medievais do país. Uma igreja pitoresca cercada por 3 círculos com muros de 10 metros de altura que foi concluída em 1522. Na época, a região pertencia ao Reino da Hungria, que enviou colonos saxões de etnia germânica para se estabelecerem na área e assim manter a supremacia húngara. Como um local defensivo para proteção em caso de invasão, os saxões decidiram fortificar igrejas em vez de construir fortes ao redor das cidades. A igreja de Biertan é um exemplo maravilhoso dessa tática. A muralha interna sustenta 5 torres e um caminho coberto a conecta à muralha externa. A primeira linha de fortificação foi construída ao mesmo tempo em que a igreja. Olhando a posição das torres, dá para imaginar de onde vinham os ataques de turcos e tártaros. A Torre do Sino, que tem um campanário feito totalmente de madeira, e a Torre do Relógio, possuem um terraço superior feito para repelir invasores. Até a escada que leva à torre, conhecida como Torre do Bacon, tem proteção contra o fogo inimigo. Mas, em 1702, 16 mil soldados cercaram a igreja durante 4 semanas e obrigaram os defensores a se render. Um dos anexos mais peculiares da igreja é a prisão marital, onde casais eram confinados para avaliar se tinham certeza de que queriam se divorciar. Eles ficavam trancados por 2 semanas, mas podiam sair antes se decidissem continuar juntos. Eles tinham que dividir uma cama de solteiro e só tinham um prato e uma colher para os 2.
Durante os 3 séculos em que os bispos moraram em Biertan, apenas um casal acabou se divorciando. Esta impressionante igreja fortificada reúne num só lugar uma grande parte da história da Romênia e do leste europeu. A tranquilidade, a beleza natural e os detalhes únicos fazem da igreja fortificada de Biertan uma visita imperdível. Descendo do norte da Transilvânia, a viagem segue até uma grande cidade na região de Brasov, na base sul das Cordilheiras dos Cárpatos. No centro dela fica esta imponente fortaleza. Durante séculos, ela foi considerada a mais impenetrável da Romênia. É a fortaleza de Făgăraș, que fica na cidade de mesmo nome. No século XI, este local já era visto por comandos militares como um ponto geográfico estratégico. Inicialmente, era um forte de madeira que foi totalmente destruído num incêndio provocado por invasores tártaros. No lugar dele foi construído um castelo quadrado por volta do ano de 1310. Ele foi a base desta construção que pode ser vista no círculo interno. Um século depois, foram acrescentadas torres de vigilância, e ele foi ampliado para este formato de polígono irregular para incluir um muro externo espesso. A resistência dos muros era um mecanismo de defesa para proteger a fortaleza durante os constantes ataques de territórios vizinhos, como era em muitos outros castelos na Transilvânia. Aliás, este era um ponto de encontro para os exércitos que marchavam para as grandes guerras travadas durante centenas de anos. Por causa da posição estratégica, a fortaleza de Făgăraș era objeto de interesse de governantes dos territórios romenos. No final do século XVI, passou a ser a residência oficial do príncipe Miguel o Valente, o Unificador. Reza a lenda que, como Făgăraș era impenetrável, o príncipe levou toda a fortuna dele para lá. Até hoje não se sabe se ele levou a fortuna quando deixou a fortaleza ou se ela continua escondida lá. O prédio monumental tinha um número impressionante de quartos. 85 no total. Por isso, Făgăraș se tornou residência oficial da realeza e centro político e administrativo da região. Por segurança, os príncipes deixavam as esposas na fortaleza enquanto estavam fora, liderando os exércitos em constantes campanhas de batalha. Para reforçar a segurança,
mandaram alargar o fosso ao redor e encher com água do rio Olt. Em 1948, durante o regime comunista, a fortaleza de Fagarash se tornou cárcere de presos políticos. E nos anos 1960, virou um museu com exposição de artefatos romanos, coleção de armas medievais e artesanato tradicional popular, além de uma bela coleção de imagens pintadas em vidro. Nos fins de semana, é possível ver uma pitoresca troca da guarda com soldados vestindo armaduras reais do século XVII, inspiradas em documentos originais exibidos no museu. A menos de 70 quilômetros de Fagarash e a cerca de 160 de Bucareste, fica uma das cidades mais bonitas da Romênia, Brașov, e uma fortaleza com o mesmo nome. A cidadela de Brașov não é tão conhecida quanto outras na Romênia ou mesmo na Transilvânia, talvez por muitas vezes passar despercebida pelos visitantes. Situada numa colina densamente arborizada, só é possível apreciá-la olhando de cima. Dá para chegar até lá de carro, ou indo a pé, saindo da cidade por um caminho sinuoso que começa nas ruas de Brașov. Mas é difícil entender a magnitude e o design dela, sem uma visão de cima. Por estar no alto de uma colina, Brașov era um local de difícil acesso. Em 1524, ali era só um mosaico de muros altos e uma torre de vigilância, dispostos de forma desigual ao redor de um pátio central em formato de ferradura. Oitenta anos depois, foram construídos bastiões defensivos, além de um fosso para criar um espaço necessário contra possíveis invasores. A planta do local lembra fortificações italianas, com torres ou bastiões para neutralizar o poder de artilharia da época. O castelo tem um poço de 81 metros de profundidade, que fornecia água para os moradores da cidade que buscavam refúgio na colina contra frequentes incursões violentas. As tropas germânicas dos Habsburgos, por exemplo,
destruíram todos os vinhedos da área ao redor durante várias invasões no século XVIII. A localização geográfica de Brasov revela a extensa história de tentativas de invasões, pilhagens e conflitos armados, tanto vindos do Oriente quanto do Ocidente, que a Romênia sofreu na Idade Média. Por isso, a região de Brasov tem construções tão impressionantes como esta, o Castelo de Bran e o Castelo de Hashnov. Entre a Transilvânia e a Valáquia, no topo de uma montanha na borda dos Cárpatos, aparece a silhueta do Castelo de Hashnov, não muito longe de Brasov. Imitando o famoso letreiro de Hollywood, o nome de Hashnov é uma das principais atrações turísticas da região, graças à localização, história e caráter da cidade. Hashnov foi construída a pedido dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem militar religiosa fundada por cruzados alemães. No século XIII, havia um fluxo constante de soldados e cavaleiros para a Terra Santa. O trabalho deles era impedir incursões dos chamados infiéis vindos do leste. E era preciso trabalhar duro nesta região, já que só tinha um passo de montanha. Hashnov se tornou uma cidadela que protegia o povo desses ataques. Por isso, tem uma capela e outros prédios internos projetados para longos cercos. Atualmente, é possível ver algumas casas restauradas e 2 muralhas. A muralha interna cerca a área que era habitada, e a externa tem paredes de quase 2 metros de espessura e 5 metros de altura que impediam a entrada de invasores. Os telhados foram todos cobertos por telhas para impedir que flechas em chamas causassem incêndios destrutivos. Devido à localização da fortaleza, que aproveita o formato da montanha, o acesso só era possível pelo leste. O resto da área, agora coberta de árvores, era uma encosta rochosa íngreme, onde só cresciam rosas silvestres. De acordo com escritos de 1388, o assentamento era conhecido como Villa Rossarum, que em latim significa a Aldeia das Rosas. Hashnov só foi conquistada uma vez, quando os invasores descobriram a nascente que fornecia água à fortaleza, forçando a rendição do local. Para evitar que isso acontecesse de novo, na metade do século XVII, a rocha foi cavada em busca de água. Reza a lenda que 2 prisioneiros turcos foram forçados a passar 17 anos cavando um poço de 150 metros de profundidade na rocha calcária, em busca de uma fonte, que funcionou até 1850, quando foi abandonada porque a manivela quebrou.
Não é difícil chegar ao castelo. Tem até um teleférico que leva ao interior da cidadela e que voltou ao esplendor depois de ter ficado praticamente em ruínas por várias décadas. Um museu dedicado ao período templário e feudal também é mais uma atração do castelo de Hashnov. Descendo das montanhas, a viagem segue até a tranquila cidade de Prejmer, onde as bandeiras ao vento sinalizam a chegada a uma vasta planície. Muitos turistas que visitam Prejmer vão para ver um campanário que se estende de uma estrutura com enormes muros e que aqui está sendo visto de cima. É mais uma igreja fortificada, a maior do sudeste da Europa, e que chama atenção por causa de suas extraordinárias defesas. Assim como em outras igrejas, a razão para construir esses muros espessos ao redor de um templo tão simples é a localização geográfica estratégica na cidade de Prejmer, um ponto importante para invasores de todas as direções. Originalmente, era um assentamento germânico, onde os habitantes começaram a construir uma igreja católica em 1212, que foi concluída com um toque gótico por freiras cistercienses. Pouco tempo depois, a comunidade local saxônica assumiu responsabilidade pela igreja. Essa iniciativa permitiu que eles derrotassem com sucesso incursões contínuas de guerreiros turcos e tártaros, que viam a pequena igreja como um símbolo a ser destruído. Ao longo de 2 séculos, Prejmer foi atacada mais de 50 vezes, mas só foi conquistada uma vez. Estes muros defensivos enormes, com 5 metros de espessura, 12 metros de altura e originalmente cercados por um fosso, tiveram um papel crucial na resistência da cidade. Além dos muros, tinha 5 torres, ameias e um portão de entrada sólido, com uma passagem abobadada de mais de 30 metros de comprimento. Um muro externo contínuo foi feito para deter inimigos, mas durante um cerco, também servia como espaço de armazenamento para suprimentos e abrigava os habitantes da cidade. Tinha quase 300 quartos em 4 andares que podiam acomodar todas as 1.600 pessoas da comunidade. Uma organização que parece um prelúdio para os blocos de apartamentos da modernidade. Os quartos eram passados de pais para filhos. A cada ataque de invasores, a igreja fortificada de Prejmer se tornava uma pequena cidade, bem abastecida para qualquer eventualidade, incluindo a defesa.
Foi aqui que inventaram o órgão da morte. Uma peça de madeira com 5 espingardas embutidas, que eram giradas e disparadas ao mesmo tempo. Ou seja, uma autêntica metralhadora do século XV. Atualmente, Przemér é uma cidade tranquila na pitoresca Transilvânia. Os simpáticos habitantes convidam turistas para tomar um copo do conhaque local, comer polenta e visitar a igreja para admirar como ela foi mantida de pé ao longo de centenas de anos. Um motivo de orgulho entre eles. Descendo do norte do país, em direção a Bucareste, fica a cidade de Campina, no distrito de Prahova, a 100 quilômetros da capital. A maior atração turística local é esta, o castelo de Julia Hasdel, situado num grande jardim. Apesar de ser chamado de castelo, na verdade, ele é um folly, um prédio peculiar construído por um capricho pessoal, cheio de conceitos fantasiosos. Para entender totalmente esse capricho, é importante saber que Julia Hasdel foi uma criança prodígio que já falava 3 idiomas aos 2 anos de idade. Ela também foi a primeira mulher da Romênia a estudar na prestigiosa Universidade de Sorbonne, na França, aos 12 anos de idade. Lá, ela concluiu um doutorado em filosofia popular romena. Além de estudar, ela escrevia, tocava piano e cantava ópera. Tragicamente, ela contraiu tuberculose e morreu em 1888 com apenas 19 anos, apesar dos esforços do pai, Bogdan Petricheiko Hasdel, para protegê-la. Depois que ela faleceu, ele ficou atormentado pela tristeza e quase enlouqueceu. Ele era escritor e acadêmico, e falava 26 idiomas, mas dedicou os anos seguintes da vida ao espiritismo, para tentar se comunicar com a filha falecida. Dizem que o design do castelo foi baseado em descrições passadas de Julia para ele numa das sessões. Por isso, existem diferentes tipos de símbolos esotéricos no local. A numerologia está presente em toda a construção, e o número 3 tem um papel importante na estrutura. São 3 torres e 3 quartos. Na fachada tem a frase "Eppur si muove", no entanto se move, historicamente atribuída a Galileu Galilei, quando ele foi obrigado a renegar a teoria revolucionária de que a Terra se move ao redor do Sol.
Bogdan Petricheiko Rajdeu estava convencido de que conseguia se comunicar com a filha falecida. E, no fim, conseguiu imortalizá-la graças a este prédio que parece um castelo e recebe milhares de visitantes todos os anos. Quem tem a oportunidade de visitar a Romênia quase se sente obrigado a descobrir a história medieval do país, que remete a guerras e cenários de batalhas. Algumas do leste, outras do oeste, e quase sempre se encontrando na Transilvânia, onde castelos, fortalezas e igrejas fortificadas agora têm grande apelo artístico, histórico e turístico. Tradução: Isadora Amoras. Narração: Daniel Maclini. Dispositiva.